Quando olhamos a Lua no céu, achamos que tudo parece tranquilo e estável, certo? Errado! A Lua está se afastando da Terra diariamente, e é sobre isso que vamos falar em sua dose diária de astronomia. Engine ignition, 2, 1. Bom, se você não sabia, agora não é mais novidade. A cada ano, a Lua afasta-se da Terra alguns centímetros e fica um pouco mais distante do nosso planeta. Isso acontece em função das interações gravitacionais que ocorrem entre a Terra e o nosso satélite natural, que causa cada vez maior afastamento dele. Hoje, a Lua leva menos de 30 dias para completar uma órbita completa em torno do Sol, mas no futuro, esse mesmo percurso levará 47 dias. Estudos sugerem que quando o nosso satélite natural se formou, ele estaria muito mais próximo da Terra que nos dias atuais. Naquela época, há cerca de 620 milhões de anos atrás, um dia terrestre durava apenas 21 horas. Hoje chega a quase 24 horas. E a distância média atual da Terra à Lua é de 384.400 quilômetros. E apesar de estar afastando da Terra ano após ano, este afastamento é praticamente imperceptível para nós, pois é da ordem de apenas alguns centímetros, aproximadamente 3,8 ao ano. Essa distância deverá continuar crescendo dentro dos próximos milhões de anos. Fantástica essa questão do afastamento da Lua, não é mesmo? Você tinha conhecimento deste fato? Me fale a respeito nos comentários. Mas continue aqui conosco, porque ainda vamos explicar o motivo disso estar acontecendo, bem como as consequências que isso pode acarretar. Aproveite para deixar o seu like e também inscrever-se no canal para não perder o próximo vídeo, porque aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Se a Lua está se afastando, o que está causando isso? A grande culpa é da gravidade. Isso mesmo. Você pode estar se perguntando, mas a Lua está presa à Terra pela gravidade. Como estaria se afastando por culpa dela? É realmente curioso, mas vou te explicar direitinho. O afastamento da Lua é um processo natural e, como já falei, causado por interações gravitacionais com a Terra. A Terra atrai a Lua com sua gravidade. Por outro lado, a Lua também atrai a Terra pela ação de sua gravidade. Essa atração gravitacional causa em ambos os corpos uma distorção em sua forma, criando um bojo, uma região de proeminência como na imagem. Estas regiões protuberantes funcionam como se fossem alças para a gravidade e causam a redução de velocidade da rotação da Terra, que gera uma transferência de energia para a Lua, que por sua vez acelera o nosso satélite e o faz ganhar velocidade. O resultado disso é refletido na órbita lunar. Quanto mais rápido a Lua orbita a Terra, mais distante ela tende a ficar, devido à ação da força centrífuga. Isso acontece com qualquer par de corpos que se orbitam. Por isso, a Lua vai acelerando e, consequentemente, se afastando do planeta Terra. Como nosso planeta é coberto por oceanos, esse efeito do surgimento das alças gravitacionais aparece nas mudanças de marés. A Lua puxa nossos oceanos e eles a puxam de volta, acelerando-a em sua órbita. Ora, um dos princípios da física é que se um corpo acelera em órbita de outro, a aceleração faz com que este corpo orbite a uma distância cada vez maior. Logo, a Lua continuará neste escape por muito tempo. Em aproximadamente 600 milhões de anos, a Lua estará tão distante em sua órbita que chegará um momento que não haverá mais eclipses solares totais, pois o tamanho aparente da Lua no céu será menor que atualmente e não cobrirá totalmente o disco solar, causando apenas eclipses anulares. Agora imagino que você poderia estar pensando, como temos certeza de que a Lua está de fato se afastando da Terra? Primeiramente, pela mudança no período de rotação da Terra. Essas mudanças foram constatadas primeiramente através dos eclipses. Os astrônomos estudaram
a duração destes fenômenos ao longo dos séculos e perceberam que a Lua estava acelerando em sua órbita, mas isso é uma consequência da velocidade de rotação da Terra, que estava diminuindo. Há cerca de 300 anos atrás, Edmund Halley, um dos mais completos astrônomos do seu tempo e que empresta seu nome ao cometa mais famoso que conhecemos, estudou registros de eclipses antigos e começou a suspeitar deste afastamento do nosso satélite. Essa suspeita foi confirmada posteriormente de várias maneiras. Vou citar uma delas, que pode ser constatada utilizando os espelhos refletores deixados na superfície da Lua pelas missões Apollo. Isso mesmo, pessoal. O homem foi à Lua e ainda instalou espelhos refletores no solo do nosso satélite. Os astrônomos podem usar estes espelhos com disparos de lasers e calcular o tempo que leva para a luz atingir os refletores e retornar à Terra. As análises destes dados levam à medida das distâncias entre a Terra e a Lua. Em aproximadamente 50 bilhões de anos, a Lua deverá atingir seu afastamento máximo, quando então se acomodará em uma órbita estável. Seu período de translação em torno da Terra será então de 47 dias, 20 a mais do que é atualmente. Por outro lado, a rotação do nosso satélite também demorará mais, alterando-se para os mesmos 47 dias, travando o satélite assim como hoje, no chamado efeito maré, quando ele exibe sempre a mesma face para o nosso planeta, exatamente em consequência de possuir um período de rotação igual ao período de translação. Mas isso não quer dizer que a Terra passará ilesa pelo afastamento do nosso satélite natural. Quanto maior o afastamento da Lua, mais desacelerada deverá ser a rotação terrestre, o que pode causar efeitos consideráveis, como intensas instabilidades no eixo de rotação do planeta, que é responsável pelas estações do ano. Assim, podemos esperar oscilações intensas de temperatura em diferentes regiões do globo, que pode afetar seriamente a sobrevivência de animais e plantas no nosso planeta. Isso é muito interessante, não é mesmo? Você imaginava que nosso satélite estava se afastando dia a dia da Terra? Deixe um comentário a respeito do que você acha sobre isso. Aproveite aí, se você ainda não deixou o seu like, faça-o agora mesmo. E também, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo, porque esse é o único canal que fala e ensina astronomia de verdade. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.